Oi gente, eu sou o Leonardo. Eu sou o Luigi. E nesse vídeo que a gente vai tendo uma recomendação do Estivo, que ele tinha mandado aqui nos nossos comentários, falando pra gente falar sobre o filme Noroi, The Curse, ou também conhecido como A Maldição, de 2005. Então faça como o Estivo e deixe uma recomendação aqui nos comentários ou nossa direct no Instagram, porque a gente às vezes demora, mas a gente com certeza vai trazer o vídeo aqui pro canal ou pro podcast. Pode demorar meses, mas acontece. Não sei. Coitado do Estivo, velho. E já pra comentar um pouquinho mais sobre esse filme aqui, a gente tem que falar que a gente ficou bem confuso quando foi assistir ele, porque ele, além dele seguir uma linha narrativa um pouco mais diferente, mostrando mais as fitas do que acontece, porque o nosso protagonista, o Kobayashi, ele é um investigador, ele vai lá e tentar provar que o sobrenatural não existe, e ele vai lá e depois de algumas coisas que acontecem na vida dele, ele começa a meio que perceber que existe de fato, e o filme ele logo começa mostrando que a casa dele tinha sido incendiada, a mulher dele morreu, e ele simplesmente desapareceu. Isso é uma coisa que até incomoda a gente, vocês que acompanham já sabem, por exemplo, o Nome das Trevas, quando a gente falou que começa o filme com ele arrastando ela pela rua, aí a gente fica meio puto quando isso acontece, porque tomar spoiler do próprio filme não é legal, mas nesse caso ele até deixa um pouco, né, é clássico, né, todos os filmes de documentary aí, principalmente de maldição, essas coisas, sempre começa dizendo que as pessoas morreram e foram isso que elas encontraram enquanto elas desvendavam os mistérios da vida. Mas esse filme me deixou confuso pra caramba, inclusive a gente teve que assistir um resumo e depois o Léo teve que resumir o filme pra mim, porque eu não tava nem entendendo o resumo, mas é um filme muito legal e enquanto ele vai contando essa história, a gente vai vendo várias coisas, tipo uns programas de TV, que também é uma coisa muito bizarra, de umas crianças que supostamente tinham poderes psíquicos, igual acontece lá no Chamado, e aí tem uma menina que ela consegue fazer tudo, né, desenhar tudo que tá escrito lá dentro de uma caixinha que ninguém consegue ver, só que aí uma hora ela pega e desenha uma cara ou uma máscara muito bizarra, e aí todo mundo fica confuso, porque ela tinha acertado todo, só que no último ela desenha um negócio absurdo. O bichinho feio também, puta que pariu, né? Os caras capricharam na maldição, velho. O cara parece um alien realmente. Os olhão, a máscara torta. É que é meio genérico do Japão, esse tipo de assombração, mas dá um susto, dá medo pra caralho. E essa menina vai ser muito importante pro resto do filme inteiro, porque depois dela ter feito toda essa parte de mostrar que ela tem alguns poderes psíquicos, alguma coisa assim, ela acaba desaparecendo e ela vai ser usada lá só pro final do filme mesmo. Mas enquanto isso a gente vai acompanhando outras pessoas que são muito importantes pra esse filme aqui, como a própria apresentadora de um programa que ela vai lá no meio da floresta e ela acaba vendo uma coisa atrás nas árvores que ela fica gritando e se tremendo no chão. E aí depois disso o nosso investigador vai conversar com ela e ele vai lá e tenta demonstrar pra ela o que aconteceu durante aquela noite. Ele também vai e acaba encontrando uma mulher também muito estranha que ao ser mencionada o nome, perguntando alguma coisa, a mulher fica puta e manda o cara ir embora. Então ele fica muito confuso, né? E aí ele vai e conversa com essa apresentadora e eles meio que se juntam pra tentar entender o que tá acontecendo. E aí eles vão e acabam sendo introduzidos ao Sr. Rory, que é um personagem insano. Ele é o maluco genérico de um filme aí, porque ele fala que tem parasitas, minhocas alienígenas que entram em você e te comem. E aí ele usa roupa de alumínio, a casa inteira dele, todas as paredes tem alumínio em volta, e ele fica lá falando e desenhando e gritando. E ele acaba ajudando bastante o nosso protagonista, porque ele vai lá e do nada ele fala o nome do demônio que precisaria falar na hora. E aí o nosso protagonista ele vai lá e vai num professor roteiro que ele encontra em algum canto aí, que o cara nunca tinha ouvido falar do nome do demônio, e simplesmente ele vai lá e fala, não, beleza, eu vou te explicar a história completa de tudo que aconteceu, com filmagem, com tudo que veio. Então ele vai lá e explica pra ele que tinha sido feito um ritual pra prender esse demônio, que eles tinham liberado, só que eles estão prendendo embaixo da terra, só que acabou acontecendo um pequeno deslize e o demônio acabou saindo e possuindo o corpo de uma das meninas, que é filha do pastor que tava fazendo o ritual. Inclusive, se você nesse ponto já tá confuso, você fica mais confuso ainda, porque o cara, eles não falam, eles mostram isso. É legal, né, já que é um professor roteiro, é muito chato se ele ficar contando tudo o que aconteceu, só que aí a gente fica lá 10 minutos na cena do ritual, e é aquele ritual japonês, né, o exorcismo japonês, que os caras ficam, parece que eles estão fazendo uma capoeira. Eles ficam tocando os birimbau lá, fica balançando os negócios, cantando, pulando pra lá e pra cá. E aí a mulher com uma máscara igualzinha que a menina desenhou lá, a menina psíquica, ela começa a ser possuída, né, obviamente, pelo bicho, e aí a filmagem é cortada, e aí a gente vai e descobre que essa pessoa, né, essa menina, filha do pastor, é aquela mulher que foi muito ignorante, né, como se não fosse óbvio isso, né, que ela tinha algum problema, porque grosseria aleatória é desnecessária. Carinha de maluca. E aí, como ideia brilhante, o nosso investigador decide chamar a apresentadora, aquela menina que tinha visto as coisas, e também o maluco. Ele chama o maluco pra participar do ritual, porque eles pretendem fazer o quê? Entrar no meio do lago, ela lá dentro do barco, e eles finalizarem o ritual, né? Porque, de acordo com eles, se eles fizessem o ritual naquela hora ali, eles conseguiriam trancar o demônio e todo mundo viveria a sua vida em paz. Mas isso não acontece de fato, porque depois que a menina ela vai tentar fazer o ritual, ela fica surtada, começa a gritar, começa a se espernear toda, e aí depois disso o maluco da cabeça
sequência ele vai lá e começa a gritar que a Kenna, que é a menina que tem os poderes psíquicos, ela está lá em cima na montanha, e depois todo mundo se separar e entrar dentro dessa floresta, eles veem uma cena muito perturbadora, na verdade, que é da própria Kenna, aquela menininha, ela tá dentro de um portal, parece, e aí começa a surgir um monte de fetos andando e subindo em cima dela. A gente não mencionou, eles vão absorvendo a história, né, mas aquela mulher que era Lolé da Cuca, que tinha sido possuída, inicialmente era a filha do pastor lá, a mulher grossa Lelé da cabeça, que o nosso investigador conversou, ela era enfermeira, ela trabalhava naquela clínica que não deixa os bebês nascerem, né, quando as mulheres sofrem e não querem ter filhos, e ela depois de fazer, né, a cirurgia lá, essas coisas, ela ia e pegava os bichos não nascidos e levava pra casa. E aí também, depois do pessoal lá na floresta já fala, caralho, não deu nada certo, a gente não conseguiu finalizar o ritual, eles vão lá e vão visitar a menina maluca de novo, e eles percebem que ela tá morta. Ela simplesmente tirou a sua própria vida realizando o ritual pra realizar a possessão do próprio demônio lá, e ela usou também como meio que artefato ali a própria Kenna, que ela tinha sequestrado, e acabou matando ela. E ela também tinha um filhinho lá que tava dentro da casa, que ele tava vivo. Aí o nosso detetive, o que ele fez? Adotou o filho da puta. Definitivamente um filho da puta. Até porque ninguém sabe que é a mãe dele, né? Porque não é essa mulher. Ele apareceu lá na casa dela. Inclusive, esse moleque é igualzinho ao Toshio do Grito. Ele faz barulhos também. E ele faz barulho. Fica aparecendo barulho toda hora. É incrível nesse filme aqui, gente. Os caras vão lá, eles estão assistindo a filmagem. Aí eles falam, nossa, pera aí, o que é isso? Aí bota o fone, aí faz tipo um... E aí eles falam, meu Deus, o demônio. E depois de adotar o filho da puta, ele vai lá e obviamente vai dar merda. Porque esse menino, ele foi, né, transferido o demônio pra ele. O demônio vai renascer nele. Então depois que o Sr. Rory lá, o cara que usava roupa de alumínio, ele acaba sendo preso numa instituição psiquiátrica normal, né? E a menina também acaba assumindo, né, a repórter, a apresentadora do programa que tava com eles. Quando ele tá lá na casa dele, um belo dia, a gente vê, né, a filmagem do que aconteceu no dia que pegou fogo. Que foi que o maluco da cabeça lá invadiu a casa dele, pegou uma pedra, começou a espancar o menino. Aí aparece uma cena lá do menino meio mostrando que ele era o demônio, porque ele tá com a cara deformada igualzinho ao demônio. E aí a esposa dele ficou igual a Kayako lá do Grito, começou a fazer aqueles barulhos estranhos, tacou fogo nela mesma aí na casa e foi isso que aconteceu. E aí depois no fim, como última cena, a gente só vê o nosso investigador pregando a câmera dele em choque, gritando pela esposa que tá em chamas. Ele vai lá, pega a câmera e desliga. E dá a entender até que esse cara tá vivo, porque ele vai lá e envia essa última fita dele pro pessoal dos jornais, pra essas paradas que estão investigando. Então provavelmente ele esteja vivo e tentando se afastar um pouquinho dessa maldição. E o filme também acaba com um jornal dizendo que o Sr. Horry, lá o cara maluco das ideias, ele acabou sendo encontrado morto. Então não dá pra saber se o menino matou ele, se o demônio realmente, né, conseguiu vencer e aí conseguiu renascer, ou se o cara só morreu porque ele era maluco. O filme ele consegue apostar bastante nessa parte do found footage, com bastante jumpscare e algumas coisas muito aterrorizantes acontecendo na tela, como as cenas do feto. Também tem uma que me deixou apavorado quando eu tava assistindo, que é da própria apresentadora de TV, quando ela começa a dar uma surtada da cabeça, ela vai lá com o cabelo em cima do olho, começa a bater um monte de pomba atrás na janela, isso aí dá um susto do caralho e também já mostra que a maldição já tá afetando ela. E cara, é uma cena espetacular. O filme ele consegue criar toda aquela tensão. Infelizmente a gente não conseguiu entender logo de primeira, porque de fato as linhas do tempo, quando entram, sei lá, programas de televisão ou mostram outras coisas, tipo aquele programa da própria menina, a gente começa a ficar um pouco confuso, falar qual que é a correlação entre eles, mas no final do filme meio que começa a se encaixar as coisas. Mas se você não conseguiu prestar atenção logo no começo e prestar atenção em todos os nomes, provavelmente você se fode. Tem muito personagem nisso aqui. Eu não entendi até agora. A parte do efeito prático, né, essa máscara muito assustadora, todos os negócios que a gente vê, o ritual é muito legal e realmente o filme, ele é assustador, né, ele tem uma energia meio maldita, na verdade, mesmo quando eu tava assistindo, mesmo que eu não tava entendendo nada e eu meio que só tava deixando ele passar, quando acontecia essas coisas, igual a cena aí da mulher virando igual a Sadako com o cabelo na cara, batendo pomba atrás dela, ou até quando aparece, né, o menino lá com a máscara, porque tem uns momentos assim que o filme, eles estão filmando, que nem a gente comentando, né, que eles ficam escutando barulho, e também tem uns glitches que aparecem nas câmeras e aí fica mostrando a máscara, ou o demônio mesmo. Quando você vê acontecendo no tempo normal, já dá uma incomodada, mas aí quando você vê eles parando e mostrando, porque eles capricham em mostrar várias e várias vezes essa máscara do caralho aí, que dá pra ter pesadelo assim com esse bicho, é efetivo, é foda, né? Então o filme, ele realmente, ele consegue, mesmo que ele é meio confuso, é aquele filme japonês de assombração, de demônio, então ele realmente consegue pelo menos te deixar no clima. Ele é muito bom e é considerado por muitas pessoas como o melhor filme found footage, assim, de terror. Eu discordo, eu acho que ele não é o melhor, infelizmente. Eu acho ele muito bom, ele consegue aterrorizar bastante. Ele me lembra bastante até de Poughkeepsie Tapes, a construção narrativa, assim, que tem, porque logo no começo do filme a gente vê o pessoal falando, a gente descobriu essas fitas, eles vão lá, apresentam e a gente vai só tá assistindo o que aconteceu já. Aí tem a parte das entrevistas no meio, que tem outros programas
programas, então eu acho que a construção narrativa é praticamente a mesma, mas obviamente em quesito de conteúdo é totalmente diferente e ele me surpreendeu bastante. E com certeza, cara, ele deve estar ali no top 5 filmes found footage pra mim. Mesmo que eu não entendi, assim, o filme, eu vi bastante valor nele, eu fiquei até assustado. Era uma coisa, assim, até meio incômoda, porque eu tava lá com o fone e quando eu não tava entendendo o que tava acontecendo, obviamente você dá uma moscada, né? Você para, pega o celular, e aí eu começava a escutar os barulhos da caiaque, o povo começava a escutar criança chorando, feto andando, e aí dava aquela sensação estranha. Foi muito bizarro, porque eu falei pro Léo, mano, você vai ter que tentar me explicar o filme, porque eu não entendi muito bem, mas essas cenas me marcaram. As únicas cenas que eu lembrava eram essas cenas bizarras, tipo, do ritual, dos fetos andando, eram as únicas coisas que eu lembrava do filme, então ele me marcou de algum jeito, né? Com certeza, no quesito clima, assim, de ser assustador, de ser um filme de terror mesmo, ele tá no top 5. Agora, de qualidade, eu não sei, porque eu não gosto de found footage, velho. Eu sou um grande fã de filmes found footage, então, se você também gosta, se você tiver interesse pra saber um pouco mais sobre essa história, basta você pesquisar em qualquer lugar, inclusive nessa plataforma que a gente tá aqui, que provavelmente você vai achar ele pra você assistir, que vale muito a pena e provavelmente você vai gostar. Só vai lembrando os nomes dos personagens, que isso é muito importante. Quando eu fui assistir, eu me perdi completamente, porque além de ser muitos personagens, os nomes são muito longos e complexos e pra mim não deu certo pra eu lembrar. Então vai lá, faça tudo isso aí, assista o filme e depois manda aqui nos comentários o que você achou. Ou se você já assistiu, manda aqui, por favor. Eu acho que o maior problema de assistir filme estrangeiro, pô, é isso, tá ligado? Que a gente não entende os nomes, velho. Quando eu fui assistir Dark, foi a mesma coisa. Eu assisti pra decorar o nome das famílias, do pessoal, já foi 5, 6 episódios. O Homem do Norte lá, até hoje eu não sei o nome nem do protagonista, velho. Mas então é isso, a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda e na sexta. Não esquece de ativar as notificações pra você ficar a par desses novos vídeos que vão sendo lançados, inclusive os filmes de recomendação que vocês vão mandar pra gente, que a gente vai demorar um pouquinho, como eu tinha comentado, mas a gente vai fazer. E não esquece também de deixar o like aqui no vídeo, que ajuda bastante. E não menos importante, também tem o @SemMemoriaPodcast, onde é o Instagram do canal, onde a gente vai postar atualizações sobre o podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. Se vocês querem acompanhar a gente, eu até recomendar, não só aqui nos comentários, ou também na nossa direct, lá no nosso pessoal, tem o Instagram, o Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde o Noronha já está lá catalogado ou criticado, não sei se você escreveu crítica ou não escrevi. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Tchau, tchau.